Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Suprema Corte autoriza Trump a revogar vistos de 532 mil. Principais pontos abordados. Decisão da Suprema Corte autoriza o governo Trump a revogar o status de parole humanitário para 532 mil migrantes. Países afetados: venezuelanos, cubanos e haitianos e nicaragüenses, que receberam o status sob o governo Biden. Impacto imediato: risco de deportação acelerada enquanto o caso tramita na Justiça. Dissidência na Corte. Juízas Ketanji G. Brown Jackson e Sonia Sotomayor criticaram a decisão por ignorar consequências humanitárias. Contexto político. Medida alinha-se com a política de imigração restritiva de Trump, que já revogou outros programas similares. Reações: migrantes e defensores de direitos expressam desespero. O governo celebra como vitória para a segurança nacional. Resumo da matéria. A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu em 30 de maio de 2025 que o governo do presidente Donald Trump revogasse o status de parole humanitário concedido a 532 mil migrantes da Venezuela, Cuba, Haiti e Nicarágua pelo governo Biden. O programa, criado para acolher pessoas fugindo de crises políticas e econômicas, permitia residência e trabalho temporários por 2 anos. A decisão, sem explicação formal, foi criticada pelas juízas liberais Jackson e Sotomayor, que destacaram o caos devastador para famílias que agora enfrentam deportação para países em colapso. O governo Trump argumentou que o programa Biden era uma falha de vetting e prometeu priorizar deportações em massa. Migrantes relataram medo de retornar a situações de violência e perseguição, como na Venezuela sob Maduro ou no Haiti, controlado por gangues. A decisão segue outra medida similar, que revogou o TPS, Temporary Protected Status, para 350 mil venezuelanos em maio, consolidando a agenda anti-imigração de Trump. A matéria destaca ainda o contraste entre as políticas dos dois governos. Biden usou o parole para reduzir cruzamentos ilegais, enquanto Trump o classifica como invasão. ONGs e patrocinadores de imigrantes continuam lutando na justiça, mas a revogação já está em vigor. Matéria de O Globo. Reforma vai incluir medidas estruturantes de ajuste fiscal. Principais pontos abordados: desvinculação de gastos obrigatórios, proposta de desvincular o salário mínimo de benefícios previdenciários e os pisos constitucionais de saúde e educação das receitas do governo. Objetivo: flexibilizar o orçamento, reduzindo pressões sobre despesas obrigatórias que hoje consomem quase toda a margem fiscal. Revisão de renúncias tributárias e supersalários. Inclusão de medidas como corte de subsídios fiscais, 600 bilhões de reais por ano, e redução de supersalários no funcionalismo. Crítica: Congresso historicamente resiste a reduzir benefícios tributários para setores privilegiados. Prazo de 10 dias para o governo apresentar alternativas. Pressão do presidente da Câmara, Hugo Mota, para que o Executivo apresente medidas alternativas ao aumento do IOF, sob risco de derrubada do decreto. Se não houver proposta, reforma administrativa incorporará ajustes fiscais compulsórios. Foca em eficiência, não em redução do Estado. Reforma prioriza métricas de desempenho para servidores, com bônus por produtividade, e não cortes de direitos ou redução de cargos. Ministério da Gestão nega conhecimento sobre inclusão de ajuste fiscal na reforma, sinalizando divergências internas. Contexto de pressão internacional.
Rebaixamento da perspectiva fiscal pela Moody's reforça a urgência de medidas críveis, como desvinculações e controle de gastos. Fazenda reitera compromisso com reformas, mas depende de Congresso para avançar. Resumo da matéria. A reforma administrativa em discussão na Câmara pode incluir medidas duras de ajuste fiscal, como a desvinculação do salário mínimo de benefícios previdenciários e dos pisos mínimos de saúde e educação das receitas governamentais. A proposta, liderada pelo relator Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, visa liberar espaço no orçamento para investimentos e evitar o colapso fiscal causado por regras de gastos obrigatórios. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deu 10 dias para o governo apresentar alternativas ao aumento do IOF, sob risco de incluir essas medidas na reforma. Caso o executivo não haja, o texto pode incorporar também cortes em renúncias fiscais, que somam 4% do PIB, e redução de supersalários no serviço público. Apesar do discurso de eficiência da máquina pública, o Ministério da Gestão afirmou desconhecer a agenda de ajuste fiscal, revelando tensões entre legislativo e executivo. O contexto é agravado pelo rebaixamento da perspectiva do Brasil pela Moody's e cobrou avanços fiscais para evitar nova deterioração da nota de crédito. Enquanto o governo insiste em parceria com o Congresso, especialistas criticam a resistência parlamentar a tributar elites econômicas, apontando o legislativo como sindicato dos ricos. A matéria destaca que, sem medidas estruturantes, o país seguirá refém de crises orçamentárias cíclicas. Matéria do Estadão. Verba da União bancará reembolso de aposentados lesados do INSS. Principais pontos abordados. Volume de pedidos de reembolso atinge R$ 1 bilhão. Mais de 1,74 milhão de aposentados e pensionistas do INSS solicitaram ressarcimento por descontos indevidos, feitos por associações e sindicatos. Caso todas as entidades envolvidas tenham cometido fraudes, o custo total poderia chegar a 5,9 bilhões de reais, segundo a AGU. Operação sem desconto e investigações. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União conduzem a operação que investiga descontos não autorizados em benefícios previdenciários. As entidades terão 15 dias úteis para comprovar vínculos com os beneficiários ou devolver os valores. Verba federal como garantia de pagamento. Se as associações não cumprirem o prazo, o Tesouro Nacional bancará os reembolsos cobrindo os prejuízos dos aposentados. O governo avalia recursos apreendidos nas operações para reduzir o impacto fiscal. Documentação e critérios para ressarcimento. As entidades devem apresentar documentos que comprovem filiação do beneficiário e autorização formal para os descontos. Beneficiários com comprovação de irregularidades receberão os valores integralmente. Contexto de fraude e impacto social. O caso expõe vulnerabilidades no sistema de descontos automáticos do INSS e historicamente sofre com má-fé de terceiros. A AGU alerta para a necessidade de maior fiscalização para evitar novos episódios. Resumo da matéria. A Advocacia Geral da União informou que os pedidos de reembolso de aposentados e pensionistas do INSS, vítimas de descontos indevidos por associações e sindicatos, já somam R$ 1 bilhão. Os dados foram contabilizados até 20 de maio, com 1,74 milhão de beneficiários afetados, segundo o balanço divulgado pelo Estadão e pelo Broadcast. A operação sem desconto da Polícia Federal e da CGU investiga as irregularidades.
As entidades terão 15 dias úteis para comprovar os vínculos com os segurados ou devolver os valores. Caso não cumpram, o Tesouro Nacional assumirá os custos, garantindo o ressarcimento. O governo estima que, se todas as entidades tivessem agido de má-fé, a dívida chegaria a 5,9 bilhões de reais. Mas a expectativa é que o valor final seja menor. O processo exige que as associações apresentem documentos como comprovantes de filiação e autorizações formais dos beneficiários. Se confirmada a fraude, os aposentados receberão os valores integralmente. A matéria destaca que o caso revela falhas crônicas no sistema de descontos automáticos do INSS, exigindo maior controle para evitar novos prejuízos. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!